Bom dia, tudo bem? Vamos cantar? Estamos prontos todos para a adoração, que vem de dentro, vem do coração, que traz alento, nova força para viver, que faz da alma o recanto da canção. Estamos prontos todos para a comunhão, que faz do amor uma celebração. Nosso louvor iremos todos dedicar a Jesus Cristo, nosso lampião, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez da cruz prova maior do amor, trouxe amizade com o seu perdão. Viva a esperança, a fé e união. Você cantou em casa, né? Estamos prontos todos para a adoração, que vem de dentro, vem do coração, que traz alento, nova força para viver, que faz da alma o recanto da canção. Estamos prontos todos para a comunhão, que traz amor, uma celebração. Nosso louvor iremos todos dedicar a Jesus Cristo, nosso lampião, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez da cruz prova maior do amor, trouxe amizade com o seu perdão. Viva a esperança, a fé e união. Bom dia, Samira. Eu sei que o seu aniversário foi no dia 15, sexta-feira, e, infelizmente, domingo passado eu esqueci de anunciar o seu aniversário. Mas, como me disse meu irmão esses dias, quando eu esqueci o nome de um cantor famoso, ele falou: meu irmão, isso é peso da idade. Então, eu quero que você entenda que o peso da idade, às vezes, me faz esquecer as coisas. Mas meus parabéns, parabéns da igreja. Saiba que você é muito preciosa para todos nós. E queremos também cumprimentar o pessoal que vai estar fazendo aniversário esta semana que se segue. No dia 19 será seu aniversário, Clarinha. Clara Andrade, né? Na nossa intimidade aqui, Clarinha, filha do Gerson e da Cleuseli. Que Deus te abençoe muito, minha filha, e que o seu coração seja totalmente dado ao Senhor, em quem nós encontramos completa e total felicidade. E ainda nós vamos ter no dia 22, sexta-feira, o seu aniversário, Elias. Rapaz, você vai fazer 11 anos. Nossos parabéns, parabéns dos pastores para você, cumprimento da criançada do Querigma Kids e de toda a igreja. Que você seja, Elias, de fato, um menino especial, você é especial, e que venha ser sempre um grande homem de Deus. Parabéns a você, parabéns à sua família, aos seus pais e à sua irmã. Pai, a tua bênção sobre a vida desses nossos queridos aniversariantes, que a graça do Senhor esteja sobre todos eles, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento de culto, um momento de oração, eu gostaria de orar com vocês, e eu gostaria que você tomasse essa oração de uma forma muito pessoal. Então eu vou estar orando aqui, conforme o salmista,
na primeira pessoa, mostrando a primeira pessoa do singular, porque esse é desejo do meu coração, e eu quero que isto também seja o desejo do seu coração. Salmo capítulo 16 é um salmo que se aplica, diretamente ao salmista, e por certo também pode se aplicar a nós, e há muita coisa aqui que é também profética relacionada ao Senhor Jesus. Mas vamos orar aqui. Protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Senhor, eu preciso muito da Tua proteção. O ano que passou, o Senhor me protegeu, o Senhor me guardou, e agora neste novo ano, eu quero que o Senhor continue a me proteger, ó Pai, me proteger de todo mal, livrar-me de toda a tentação, e que eu possa permanecer firme no Senhor. A Ti, Senhor, eu declaro, Tu és o Senhor da minha vida. Não tenho outro bem além de Ti, ou não tenho outro bem que seja comparável a Ti. O Senhor é o bem supremo da minha vida. E tão bondoso é o Senhor, que o Senhor tem me dado fiéis irmãos, que são os notáveis, nos quais eu tenho prazer. Muito obrigado, porque o Senhor me deu muitos irmãos em Cristo, irmãos desta igreja, também de outros lugares, e eu reconheço, ó Pai, que eles são notáveis, e tenho muito prazer na comunhão com esses nossos irmãos, e durante este ano eu quero que a minha comunhão com eles ainda seja intensificada. Agora, Senhor, o sofrimento daqueles que trocam a Ti por outros deuses, o sofrimento daqueles que seguem a impiedade será muito grande, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, e que o meu coração possa padecer por causa daqueles que têm deixado ao Senhor, que têm abandonado o Senhor, e que eu não entre, Senhor, na sua companhia, na prática de qualquer coisa que te desagrade. Senhor, Tu és a minha porção, Tu és o meu cálice, é o Senhor que traz satisfação para o meu coração. Tu és aquele que garantes o meu futuro. Tu és, Senhor, a minha subsistência. Portanto, em Ti eu confio e quero estar confiando ao longo de todos os anos, de todo este ano. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma herança belíssima. Senhor Jesus, o Senhor é a minha herança. E contigo, Senhor Jesus, por certo eu tenho tudo o que eu necessito aqui neste mundo. Portanto, eu te bendirei, Senhor, porque o Senhor me aconselha, e porque, Senhor, o meu coração me ensina, mesmo na escura noite, o meu coração está me ensinando. Muito agradecido, porque este ano, Senhor, eu poderei, ao me deitar, ir com meu coração, com a minha mente, cheios da Tua palavra, para que eu possa aprender com o Senhor, mesmo enquanto eu estou deitado durante a noite. Senhor, eu sempre o tenho diante de mim, e o Senhor estando à minha direita, ocupando esse lugar de destaque, eu não serei jamais abalado. E agora, Senhor, uma aplicação direta ao Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Isto aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor não o deixou no sepulcro. O Senhor o ressuscitou ao terceiro dia. E em Jesus Cristo, o Senhor já nos deu uma ressurreição espiritual.
e um dia também ouviremos a sua voz e seremos ressuscitados em nosso corpo para a honra e para a glória eterna do teu nome. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Quanto prazer o teu Filho teve em ti. E também, Senhor, que durante este ano e ao longo de toda a minha vida, eu tenha prazer em ti, que eu ande nos caminhos da vida, que eu ande no Senhor para o louvor e para a glória do teu nome. Portanto, Senhor, guarda-nos, protege-nos ao longo deste ano. O Senhor é o nosso bem supremo. E o Senhor nos tem dado a bênção de termos muitos irmãos com os quais podemos ter comunhão. E, Senhor, o Senhor realmente nos tem, é uma herança, que herança gloriosa, que herança bendita é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, que a bênção do Senhor esteja, meus irmãos, sobre todos nós. Amém. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Da multidão dos que crerão, era só o coração e a alma uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. E o que se parte, reparte a própria vida.
ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que crerão, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Sempre, sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que crerão, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Bom dia, meus irmãos. Temos hoje uma comemoração especial. Pastor Ismael está completando 50 anos de ministério. Então, pastor, como é que você está se sentindo aí com essa experiência de ministério de 50 anos? Bem mais velho do que há 50 anos atrás. Ah, não acredito. Quando eu estava com 25 anos, rapaz. Agora com 75, já o dobro do Você tempo. foi ordenado com 25 anos. 25 anos. Mais 50? 75, né? 75. Mas você está bem, né? Tá bem acabadinho, né? Então, como é que tem sido essa experiência de pastorado para você? Tem valido a pena? Com certeza, Ismael. Eu creio que não poderia ser outra coisa. Não que não servisse para outra coisa. Sim. Talvez aí para trabalhar numa profissão aí mais de carpintaria, né? Carpintaria? Não carpintaria, de capinar mesmo, né? Ah, de capinar. De lavrador. Carpintaria, você tem muita habilidade, né, com as mãos, né? Você habilidoso, né? Eu sou muito habilidoso. Muito habilidoso. Sabe, né? Eu não sei como é que você não pegou uma profissão dessa de Pois relojoeiro, por exemplo, daria bem para você, né? Seria muito... Não teria mais relógio, né? Pelo menos conserto já nunca teria. Mas agora daria certo, porque acabaram com os relógios, né? Não Pois tem mais, rapaz, não tem mais, né? É legal, cara. Então, a gente se conhece... 54 anos. 54 anos que a gente se conhece, hein, pastor? Que coisa, né, rapaz? Começamos uma amizade há 54 anos atrás. E até hoje você está me tolerando, graças a Deus. Que legal, né? Tenho muito prazer em ser seu amigo. Que bom. Em você ser meu amigo. Eu também, né? Hoje até estava pensando sobre Jonatas e Davi, né? Eu fiquei pensando, acho que eu sou o Jonatas e o Ismael é o Davi. Eu sou o Davi. Uma amizade, assim, muito forte, né? Então, mas... Legal. Então, 54 anos de convivência, né? A gente sempre se deu bem, né, pastor? Ah, muito bem. Desde o começo, né? Desde o começo.
lá no seminário, era duro jogar contra você, cara. Você tinha uma canela dura mesmo. Mas era só canela dura, né? Futebol Canela, mesmo né? era... Canela dura. Futebol razoável até, né? Não. Mas, pastor, então, legal, cara. Você quer dizer uma palavra assim para a gente hoje, que está aí no seu coração? Eu quero sim. Tá. Quero dizer que Deus colocou muito amor no meu coração por você, pela sua família. Deus colocou muito amor no meu coração por esta igreja que nós estamos pastoreando juntos. E realmente eu sei que isso é dádiva, é presente de Deus. Presente de Deus. Então, ter você como amigo é uma coisa muito cara para mim, muito preciosa. Aliás, eu devo muito a você, né, ao longo de toda a minha vida. Desde o começo, lá em Itu, Itu. Você foi lá sendo o meu primeiro conferencista da igreja. Conferencista, lá, né? E depois você indo lá para fazer discipulado comigo. Fui lá com Ari Veloso uma vez, primeiro né? com Ari Veloso, depois foi lá outra vez que comemos uma pizza metro, né? E ali, Lá em Itu, tudo grande, né? Tudo grande. Por isso que você cresceu bastante, né? Mas eu não fui gerado em Itu, não. Mas o Júnior foi. O Júnior foi, meu filho mais velho. Ficou bem alto, né? Quando nós mudamos de lá, a Miriam estava com 6 meses de gravidez. Então, depois você foi para Barra do Piraí. Barra do Piraí. E eu fui lá também, Barra do Piraí. Você foi, não? Foi. Sempre estávamos juntos ali. Barra do Piraí. Conta alguma coisa lá de Barra do Piraí, engraçada. Uma coisa engraçada, mais engraçada eu não posso contar, mas... Não, então não conta. Eu não sei se eu tenho alguma coisa engraçada lá de Barra do Piraí, mas sei que a igreja lá, o templo tinha uma escadaria, né? O Júnior nasceu lá e desde, 7, 8 meses, o prazer dele era descer de bumbum lá, pam, 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 descendo aquela escadaria, né? Tinha um senhor de cor lá, irmão que estava sempre com a gente ali em casa. Eu falei para você que a idade às vezes me faz esquecer as coisas, né? Eu acabei esquecendo o nome desse irmão que era tão presente. Correia, irmão Correia. Irmão Correia. Ele tinha uma carecona assim, o Júnior chegava e batia na careca dele, ele chegava lá. Aí quando eu cheguei aqui em Curitiba, nós fomos na primeira igreja e tinham sofonias. Sofonias. Não era muito parecido com o irmão Correia, não, mas tinha a mesma cor e era totalmente careca. Então, quando o Júnior viu, estava com 2 anos, já foi bater na careca dos Sofonias. Né? Lembrando lá do já foi Correia. Com intimidade, que também é gente boa, né? Gente boa, gente muito boa. Isso aí. Legal. Pastor, eu também tenho muito prazer em ser seu amigo, sermos colegas de ministério. E creio que Deus tem abençoado, né, nossas vidas. Sim, com certeza. É um prazer estar junto com você. Prazer todo meu, pastor. Eu não sei se vamos durar para comemorar mais 50, mas... talvez não chegue até lá, não, né? Vamos, acho que seria muito também, né? A gente já está meio cansado agora. Legal. Meu irmão, meu amigo, que Deus te abençoe muito, continue te abençoando, você, sua família. Amém. Eu quero fazer uma oração agora de gratidão pela sua vida. Fico muito contente com isso. Tá? Senhor Deus, querido Pai Celestial, estamos aqui juntos, eu e Ismael, uma amizade que temos aí de 54 anos, Amém, que Deus. Tem sido muito preciosa. Sim. Uma caminhada assim juntos, nos momentos da nossa vida, nos bons momentos, nos momentos de aperto. Sim. E a gente sempre esteve junto, Senhor, e isso é uma coisa muito boa, muito gratificante. Amém. E agora eu quero continuar pedindo a Tua bênção sobre o Ismael. Senhor Deus.
e que nós possamos continuar junto a nossa caminhada aqui, Sim, orientados e dirigidos por Ti. amém. Peço a Ele e a mim que o Senhor nos dê graça e sabedoria para continuarmos conduzindo a vida desta igreja. Amém, ó Deus. Abençoa também a Miriam, os filhos, as noras. Receba a nossa gratidão e o nosso louvor, porque o Senhor tem sido muito bom conosco. E obrigado mesmo pela vida do Ismael. Dá-lhe graça e saúde e que nós possamos sermos fiéis a Ti no tempo que nos resta aqui, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meu amigo, pastor Email. Falou, pastor Ismael. O abraço fica para depois, Fica né? pra depois, né? Passar esse negócio aí, né? Se Deus quiser, Oi, paizão, parabéns pelos 50 anos de ministério. Quero dizer que eu tenho um grande orgulho do senhor enquanto pastor, e eu tenho um grande orgulho do senhor enquanto pai, enquanto avô da Bia, sogrão da Lê, e dizer que é uma alegria muito grande para mim. Eu fico realmente muito feliz em poder dirigir algumas palavras, porque o Senhor, além de grande pastor e grande atuação no ministério, o Senhor nunca deixou faltar também o ministério dentro de casa, como pai, como esposo, e isso para mim é motivo de grande orgulho e de grande referência, né? Eu digo com muita tranquilidade que o Senhor é a minha grande referência aqui na terra, até porque o Senhor tem a pessoa do Senhor Jesus Cristo como grande principal referência. Então a sua vida é grande espelho para a minha vida. Quero te dizer que eu te amo muito, muito mesmo, paizão. Parabéns. Parabéns, vovô, pelos 50 anos de ministério. Eu te amo muito. Deus abençoe a sua vida. Beijo. Oi, Paizuco, tudo bem? Responsa, né? Fazer um vídeo aqui falando de você, mas é fácil. É fácil porque o que eu tenho para falar basicamente é como é gostoso estar perto de você. E isso você me mostrou desde criança, como a tua presença é uma presença doce, que a gente curte e aprende ao mesmo tempo. É, exatamente isso. Uma presença doce que a gente curte e aprende muito. Com seus atos, com a sua forma de tratar as pessoas, a sua forma de encarar a vida sobre as lentes de Deus, como o Senhor leva muito a sério o que Deus determina para nós. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa extremamente realizada como filho. Um filho que não foi ignorado pelo pai, porque o pai tinha inúmeras atividades na igreja,
do seu ministério, mas um filho que teve atenção, que teve o carinho e que teve o pastoreio do próprio pai. O senhor foi um cara que é um cara que sabe mostrar como é dirigir uma família. Hoje eu tô aqui viajando com a minha família, com a Dani, com a Bibi. Estou mandando um beijão para você, te amo muito. E eu queria muito transmitir também isso para elas. Que elas possam ter o prazer de estar junto comigo, assim como eu tive o prazer de estar com você quando eu era criança. E eu queria muito, mas muito mesmo, dizer para você, pai, muito obrigado, eu te amo. Ismael, tô aqui para te dizer o quanto você é especial e importante na minha vida. O senhor sabe disso, né? Beijo. Tchau, te amo. Beijo, pai. Amado pastor Ismael, meu amado, é com muita alegria que hoje podemos celebrar os 50 anos do seu pastoreio. Louvo a Deus por sua dedicação e amor às suas ovelhas por onde temos passado, principalmente aquelas que Deus confiou a você para caminhar junto, mais perto, para aprenderem a viver e caminhar no seu dia a dia com Jesus. Também sou muito grata a Deus pelo pai que você foi e é, no tempo de infância das crianças, no tempo da sua juventude, na sua adolescência, juventude e até hoje como homens já formados, pelo relacionamento que você tem com eles, pela admiração que eles têm para com você e pela intimidade que tem para conversar todas as coisas. E por tudo isso é uma bênção muito grande de Deus na nossa família. Que Deus continue te abençoando muito, te dando saúde, te dando sabedoria, discernimento, como tem dado até aqui. E eu quero dizer que eu te admiro muito e te amo muito também. Fiel Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltastes, tal como eras, tu sempre serás. Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança
esperança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Bom dia, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo sobre os 3 reis magos, que não eram 3 e nem eram reis. Eram sábios que vieram do Oriente para adorar o recém-nascido rei dos judeus, o Senhor Jesus. Então, no estudo passado, a gente focalizou sobre as questões, o que aconteceu lá no Oriente. Se você olhar assim de frente para o mapa de Israel, o mapa da Palestina, o Oriente fica do lado direito, e ali é que as coisas aconteceram. O povo, por desobediência, em 722, a Síria tomou posse do Reino do Norte, capital Samaria, e o Reino do Norte desapareceu. E o Reino de Judá durou até o ano de 586 a.C. E aí os babilônios, que tinham vencido a Síria no ano 612, eles marcharam sobre Jerusalém, tomaram conta da cidade, destruíram o templo, e levaram as pessoas e todos os utensílios do templo, as pessoas como cativas e os utensílios do templo, né? Então, mas já uma primeira leva tinha sido levada no ano 605, e o Daniel e seus amigos, eles estavam nessa primeira leva que foi lá para a Babilônia. E aí a gente viu no livro de Daniel, quando eles já estavam lá na Babilônia, o rei determinou que trouxesse a presença dele rapazes fortes, sem nenhum defeito, inteligentes, com boa aparência. E Daniel e seus 3 amigos foram convocados, foram chamados. E ali vimos que Daniel tomou uma decisão firme de não se contaminar com as comidas, as finas iguarias do rei, nem tomar o vinho do rei. E daí, então, já começa a sua luta por manter a sua integridade, manter a sua convicção em Deus. E ele achou graça perante o chefe ali dos encarregados ali, e Deus abençoou o Daniel, né? E ele ficou firme na sua decisão, e vimos também que Daniel, ele sempre se manteve firme ao lado da verdade, e Deus deu a eles 4 sabedoria e entendimento, mas a Daniel deu um dom especial
de interpretar sonhos e visões, né? Sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Esse conhecimento a pessoa precisa estudar para adquirir o conhecimento, para adquirir sabedoria. Agora, o dom é algo dado por Deus graciosamente. E Ele concedeu esse dom para o Daniel, né? Que foi muito útil no seu ministério, na sua vida, né? Muito bem, daí vimos alguns acontecimentos, como que ele se manteve firme, com integridade. Ele interpretou ali o sonho do rei Nabucodonosor, o sonho da estátua, né? No capítulo 2, que a estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, até chegando aos pés que eram de ferro e barro. E esses reinos, então, todos eles passariam, seriam destruídos, se tornariam como pó. E nessa ocasião, então, ele disse o seguinte, o Daniel: na época desses reis, dos reis mencionados acima, né? Que as pessoas interpretam como sendo o cabeça, era o Nabucodonosor, depois veio o Império Persa, depois vieram os gregos, os romanos e assim por diante, né? Mas o que é interessante aqui nessa revelação, que diz assim: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Ele, evidentemente, aqui está falando do reino do Senhor Jesus, né? Jesus, quando veio a este mundo, ele veio para instalar o seu reino, que vai durar para sempre, para toda a eternidade. Os reis aqui deste mundo passam, os poderosos passam, eles morrem, e sempre há aquela preocupação dos poderosos, dos imperadores, dos grandes homens, chamados grandes homens, que comandam da política. O sonho deles é se perpetuarem no poder, né? Nós vemos lá que no Egito tinha lá as pirâmides, para que os faraós pudessem, de uma maneira, descansar ali para a eternidade, coisa assim. E no Império Romano, os imperadores romanos foram declarados deuses, né? Teve um deles, se eu não me engano, Domiciano, que ele mesmo se declarou Deus enquanto vivo, né? E hoje também tem uma mania assim de pessoas que elas querem se perpetuar e se declaram como Deus. Mas tudo isso vai passar, vai acabar. No final, o que vai ficar é o reino do Senhor Jesus. Muito bem, Daniel e seus amigos tiveram muitos problemas, né? Muitos problemas, provocados pela inveja dos outros sábios ali, e porque Daniel ele era assim dotado por Deus, ele interpretava os sonhos, as visões, aí era verdadeiro, e sempre ele manteve a sua integridade, né, nisso. Ele nunca fantasiou nada, nunca iludiu, nunca enganou, né? E no capítulo 5 tem aquela mão que foi escrita na parede na época do rei Belsazar, que substituiu Nabucodonosor, e ele foi lá para decifrar a leitura, que ninguém sabia, e o rei já tinha mandado matar todo mundo, né? E ele foi lá, e aí o rei falou para ele que se ele lesse o que estava escrito, o rei ia dar para ele muitos presentes.
E aí Daniel mostrou a sua integridade novamente, sempre, porque ele era íntegro o tempo todo, né? E ele disse para o rei: os presentes podem ficar com o senhor, mas eu vou interpretar o que está escrito. E a interpretação dele não foi nada boa para o rei, porque naquela noite o rei acabou morrendo, conforme ele disse, né? Muito bem, então esse Daniel, seus amigos, e claro, muitas outras pessoas que foram lá para a Babilônia, eles deixaram uma imagem positiva de Deus. Quanto aos reis, não dá para confiar na palavra deles, porque uma hora eles dizem assim: o Deus de Daniel, que é magnífico, extraordinário, né? E depois eles já voltam para os deuses dele, aí fala que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses. Então, não sabemos se eles realmente entenderam isso, mas por certo, muita gente ali entendeu quem era e quem é hoje ainda, né? Continua sendo o Deus do Daniel. Deus que criou o céu e a terra, que governa, que comanda todas as coisas. E depois de Daniel, ele teve uma passagem muito longa lá no reino de Nabucodonosor, e ele chegou lá no ano de 605, e depois, quando o rei da Pérsia conquistou a Babilônia, em 539, o Daniel estava lá ainda, e parece que ele ficou até o ano 536, né? Até o ano 536. E aí as coisas, o povo que estava lá cativo, as coisas mudaram, né? As coisas mudaram, e aí começou a haver o regresso do povo para Jerusalém, por ação de Deus. E eu quero ler no livro de Esdras, porque é um outro personagem dessa história importante, e ele vai falar de um outro, antes dele ainda, que é o Zorobabel, né? Então diz assim, Esdras capítulo 1: no primeiro ano de Ciro, isto é, o ano 538, Daniel estava lá, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o profeta. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo... Veja que a ação de Deus na vida de Ciro. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Veja então que Deus moveu, né, o espírito de Ciro para ele fazer esse decreto aqui, né? Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, as duas tribos, Judá, Benjamim sempre ligado com Judá, que era a parte sul ali de Israel, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudarão com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas.
os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou esses bens, o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro, tem um nome estranho aqui, deixa para lá, tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar. Sesbazar é um outro nome para o Zorobabel. Veja que eles tinham a mania de mudar os nomes, né? Sesbazar, Zorobabel. Ele era um príncipe de Judá. Eis o número deles, e aí vai falar quanto tinha, né? 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, e vai por aí afora. A lista é grande, de tanta coisa que tinha lá, né? Diz assim no 11, todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, Zorobabel, né? Quando do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Então aqui, esse decreto do Ciro, permitindo ao povo voltar e dando todas as condições para que eles pudessem voltar para a terra e edificar a cidade, né? Então, o Zorobabel, ele lidera no ano 536, no ano 536, aliás, 538, né? Ele lidera um grupo, uma leva de pessoas que vão para Jerusalém. Zorobabel, ele era neto do rei Jeoaquim, quando a Babilônia tomou o povo lá. Então, ele era um príncipe, né? E ele voltou com a missão especial de reconstruir o altar, para que o povo pudesse voltar a oferecer sacrifícios a Deus. E depois com a construção do templo. Porque como o templo foi destruído, eles não podiam realizar os sacrifícios fora de Jerusalém. Então, a primeira coisa que o Zorobabel voltou com essa missão de construir o altar, primeiramente, para que eles pudessem oferecer sacrifícios a Deus, e depois a construção do templo. Então, ele se tornou também governador de Judá, era um homem de confiança do rei, e obediente a Deus. Ele foi, na época, ele teve muitas dificuldades para reconstruir o templo, porque os inimigos caíram em cima, começaram a reconstruir o templo em 536, e por causa dos inimigos ali que fizeram pressão, essa construção ficou parada por 16 anos, e aí nós temos o encorajamento dos profetas Ageu e Zacarias. Ageu e Zacarias, temos esses dois livros na Bíblia, né? Então, e no meio de muita luta, a primeira parte do livro de Esdras trata especificamente dessa vinda de Zorobabel, né? Muitos inimigos, muita luta, né? Só conseguiram terminar a construção no ano 516. E eles estavam muito gratos a Deus, porque Ele possibilitou, no meio de muita luta, a construção do templo. Então veja que Zorobabel era um outro homem especial, homem de caráter, homem temente a Deus, fiel a Deus, né? Recebeu o encorajamento dos profetas. Então era um homem que tinha bom relacionamento lá na corte também dos persas, senão não seria encarregado dessa missão tão importante. Então veja que assim como Daniel, Zorobabel também foi um outro sujeito temente a Deus, né? Temente a Deus. E aí eles chegam em Jerusalém e depois, no ano 458, então a história de Zorobabel está no livro de Esdras, do capítulo 1 ao 6. E depois tem a segunda vinda das pessoas agora lideradas pelo próprio Esdras.
Isso aconteceu no ano 458 a.C. Então, Esdras, de 7 a 10, ele trata agora da outra leva que veio da Pérsia, né, para Jerusalém, e agora sob a liderança de Esdras. Enquanto que Zorobabel era um príncipe, era um homem ligado com a direção, ele era de descendência real, o Esdras era diferente, ele era um escriba, um homem entendido da lei de Moisés. Então, ele era um estudioso, ele conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Então, o rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Veja então que o Esdras também foi um homem abençoado por Deus, né? E ele teve assim a bênção do rei também, né? O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Então, um homem que tinha a direção de Deus, né? E no versículo 10 do capítulo 7, diz assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então veja que primeiramente vem o Zorobabel e restaura o templo, o local dos sacrifícios. O povo agora podia sacrificar. E Esdras, sendo um doutor na lei, escriba quer dizer isso, entendido da lei, ele então vem para ensinar os princípios de Deus, do reino de Deus. E lemos um pouquinho para frente, Esdras 7, 25 e 26. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem justiça a todo o povo do território a oeste do Eufrates. Então, olhando para o mapa, Eufrates, oeste é onde está a terra de Israel. A todos os que conhecem as leis de seu Deus, e aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Agora, olha que interessante isso aqui, né? Aquele que não obedecer à lei de Deus de vocês e à lei do rei, seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Palavra do rei. Ele misturou as bolas aqui, né? Porque aquele que não obedecer à lei de Deus nunca será punido com a morte, né? Poderá ser punido com a morte eterna depois, mas o rei sempre é autoritário, ele quer sempre dominar, ter o poder, a última palavra, né? Então ele deu essa ordem para o Esdras também, né? Agora, esses homens também tiveram as suas dificuldades, assim como nós, né? Veja o Esdras, ele fala no capítulo 8, versículos 22 e 23, tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei, para nos protegerem dos inimigos na estrada, porque era muito perigosa a viagem, e eles estavam carregados de tantas coisas, né? De ouro, prata, né? Então ele falou, eu tive vergonha de pedir ao rei proteção, pois eu tinha dito ao rei, a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. E aí então ele falou, eu prometi para o rei, como é que eu vou pedir soldados agora para me proteger, né? Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção do nosso Deus, e Ele nos atendeu. Deus foi fiel, né? Muito bem. Outra situação aqui do Esdras, né? Quando ele ouviu uma notícia que não era legal, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba,
e me senti estarrecido. Foi por causa da desobediência do povo, os casamentos mistos que eles tiveram, aquela mistura com o paganismo e aquela coisa toda, né? E aí, quando o Esdras viu isso, ele fala, eu rasguei a minha túnica, o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e fiquei estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras de Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Veja que ele ficou muito chocado, muito chateado, né? Pela desobediência do povo, porque eles estavam fazendo tudo por esse povo, né? Parece que hoje não é muito diferente, né? Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados, e caí e orei. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças e a nossa culpa sobe até os céus. Então esse era o Esdras, né? Um homem temente a Deus, obediente a Deus, um homem de caráter, um homem sincero, um homem que tinha convicção profunda da sua vida com Deus. Ele disse sentir vergonha, né? Duas vezes ele fala isso, né? E ele sofria muito também por causa da desobediência do povo, né? Por causa da desobediência do povo. Então nós temos Daniel e seus amigos, depois nós temos o Zorobabel, um homem de Deus, e esses homens, eles fizeram diferença lá na Pérsia. E aí temos o Esdras, né, que recebeu essa incumbência de liderar o povo e de ensinar a lei do Senhor para o povo. Então, veja que restauraram o templo, local dos sacrifícios. Agora Esdras, ele vem para restaurar a prática da lei, que a situação do povo estava terrível. Estava terrível lá em Jerusalém, quando foram levados para o cativo, e voltaram também a uma situação complicada. É claro que sempre havia dentro do povo aqueles que continuaram fiéis a Deus. Continuaram fiéis a Deus, mesmo na destruição de Jerusalém. Então nós temos ali pessoas que eram fiéis e tementes a Deus. E além dos profetas, profeta Ezequiel e o Jeremias e o Abacuque, havia muitos fiéis ali, né? Mas pela desobediência de muitos e a rebeldia e a teimosia, os fiéis também acabam pagando um preço. Muito bem, depois vem uma terceira leva, agora sob a liderança de Neemias. Então Esdras vem no ano 458, eles foram contemporâneos, né? E Neemias vem no ano 445 a.C., né? O Neemias, a história dele está no seu livro, muito interessante. O Neemias ficou sabendo da situação do povo lá, ficou sabendo, quando ele estava lá, ele era copeiro do rei, lá da Pérsia, do rei Artaxerxes, né? E copeiro do rei significa um cargo de altíssima confiança, porque ele servia bebida para o rei, comida, e se ele fosse safado, malandro, ele poderia envenenar o rei. Então, era uma pessoa de alta confiança do rei. E ele estava lá e ele ficou sabendo das notícias lá de Jerusalém,
que os muros estavam caídos, estavam derrubados e o povo estava em situação difícil. Aí ele começou a orar nesse sentido, pelo povo. E aí ele vai servir o rei, e ele estava com um semblante triste. E aí o rei perguntou: Neemias, o que é que está acontecendo? E aí ele ficou preocupado, porque se ele está com um semblante triste, possivelmente ele está aprontando alguma coisa para mim, né? Possivelmente. Então, o Neemias, eu creio também que o rei tinha grande consideração por Neemias, pela sua vida, pela sua integridade, pela maneira como ele o servia. E aí o Neemias também sentiu a vontade para abrir o seu coração perante o rei. E o texto lá fala, quando ele perguntou, ele fala assim: então orei ao Deus dos céus, né? Eu creio que ele falou assim: Senhor Deus, é agora que eu preciso falar com o homem aqui. Então, diz o texto que, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Ele pediu para voltar lá para Jerusalém, para reedificar os muros da cidade, né? Então nós temos agora a reconstrução do templo, a lei voltou a ser ensinada, então Zorobabel, depois nós temos o Esdras, e agora Neemias, ele volta para edificar os muros da cidade, proteção da cidade. Então, mas veja que ele também conseguiu tudo lá do rei, conseguiu tudo. É claro que Deus abriu as portas para ele, a mão de Deus, como ele diz, estava sobre ele, mas ele era um homem que também tinha atitude boa. Eu creio que ele servia o rei assim com muita lealdade, com muita educação. E creio também que o rei devia gostar muito do Neemias, muito do Neemias. E ele tinha um bom relacionamento com Deus, primeiramente, mas ele também tinha um bom relacionamento com o rei. E, com toda certeza, com as pessoas que trabalhavam ali na casa, no palácio do rei, né? Ele era um Deus, ele era zeloso com as coisas de Deus, ele cria nos valores de Deus. O texto fala muito sobre que ele era uma pessoa de oração, ele orava, pedia a Deus, falava com Deus, e fazia o seu trabalho com dignidade e honra, com decência, com boa atitude, porque nós temos que representar Deus onde quer que estejamos. E ele lá, como copeiro, ele estava tornando o Deus invisível, visível, lá para aquele rei, né? Para aquele rei. E é claro que com essa atitude, com essa disposição, Deus abençoou o trabalho dele poderosamente, tanto lá na corte do rei, como depois, quando ele vai para reedificar o muro. Então, Neemias, assim como Zorobabel, assim como Esdras, assim como Daniel, era um homem de caráter, bom caráter, porque o caráter é a essência da vida de uma pessoa. O caráter é a essência da vida. Então, a integridade, a prática da justiça, a honestidade, a fidelidade. E às vezes as pessoas param por aí. Não, você tem caráter, ele não mente, que bom. Mas tem mais coisas no caráter. Tem também a generosidade, tem a amabilidade, tem a bondade,
tem atitude boa para com as pessoas. Então, o caráter é a base, é o fundamento de uma vida. O conhecimento, ele pode ser adquirido, né? O conhecimento pode ser adquirido. Mas quando falta o caráter, o sujeito pode ter muita habilidade, pode ser muito bem instruído, mas falta a base, falta o fundamento da vida. Seja lá qual for a sua profissão, o que você faz na vida, né? Pode ser um profissional liberal, pode ser um pastor, seja lá o que for. A primeira coisa que deve nos caracterizar, conforme a palavra diz, né, é o nosso caráter. Ele era também líder, né? Um líder que inspirava pelo exemplo, né? Era íntegro, justo, humilde, bondoso. Isso fazia parte do seu caráter. E tinha uma reverência e respeito e obediência muito profunda para com Deus. Então, esses homens, eles lançaram a semente lá. E eu creio que esses sábios que vieram do Oriente não vieram por acaso. Porque tem o exemplo deles e daqueles que foram para lá, que foi muita gente boa para lá, que viveram com integridade. A maioria não estava nem aí, mas esses homens deixaram uma marca, porque eles se tornaram, o Zorobabel se tornou governador de Judá, cargo de confiança do rei. O Neemias também, tá? Então, eram pessoas de altíssima confiança e que eles engrandeceram o nome de Deus. E eu creio, né, não sei quantos creem, que nem eu creio, que esses sábios do Oriente, eles foram dirigidos por Deus, através daquela estrela que os guiou até a casa onde José e Maria estavam com o menino, né? De alguma maneira, Deus falou com eles para que eles pudessem ir lá e adorar o Senhor Jesus. Então, devemos ser gratos a Deus pelas pessoas, as pessoas íntegras, honestas, bondosas, generosas, porque essas pessoas, onde quer que estejam, elas abençoam os outros. Não importa a situação, não importa a condição, elas sempre vão estar abençoando os outros e deixando a sua marca registrada, que é a marca de Deus na vida das pessoas. E depois vem o Império Romano, né? Aliás, o Império Macedônio, o grego, o Alexandre, né? Ele não era grego, ele era da Macedônia, né? Filipe da Macedônia, o pai dele, foi um conquistador. Mas ele espalhou a cultura e a língua grega para o mundo. E a gente vê que o próprio Alexandre teve uma vida curta, mas ele espalhou a língua grega. Quando Jesus veio, Paulo, o grego era uma língua falada universalmente, né? E depois vieram os romanos, com a sua organização, com as suas estradas, e Deus usou tanto o que os gregos fizeram, como o que os romanos fizeram, para que o reino de Deus fosse divulgado. E o reino de Deus continua sendo divulgado. E as pessoas, todos os reinos atuais vão passar, nenhum vai sobrar. Assim como a pedra que rolou ali e esmigalhou aquela estátua, vão passar. Grandes impérios já passaram, grandes impérios. E os atuais vão passar também no tempo de Deus. E Deus está no processo de convidar e chamar pessoas para que possam pertencer ao seu reino. E para pertencer ao reino de Deus, não é por força, nem por violência, nem pela prática de uma religião. A
condição para pertencer ao reino de Deus é nascer de novo. Entrar para o reino, através do novo nascimento. Um reino que não terá fim, será para toda a eternidade. Era neste reino que esses homens aqui acreditavam. O reino de Deus, que Jesus veio inaugurar, que está em andamento. Está em andamento. Jesus veio, primeira vez, inaugurou o reino, ele está em andamento. O Evangelho está sendo proclamado e chegará o dia em que Jesus vai voltar e vai fechar esse tempo e entraremos para a eternidade. Nós vivemos dias complicados e difíceis. É claro que desde que Jesus veio, 2000 anos se passaram e, por certo, nós estamos muito mais perto agora da vinda dele do que há 2000 anos atrás. As coisas no mundo têm sofrido por mudanças muito grandes, transformações e todas as coisas que estão escritas na Bíblia. Então quero orar agradecendo pela vinda de Jesus a este mundo, pela maneira como ele chegou aqui, pela maneira como esses sábios do Oriente vieram para adorá-lo, pela maneira como ele foi tratado pelos seus pais. Jesus, o Filho de Deus, Salvador do mundo. E que a graça de Deus esteja sobre todos nós. Senhor Deus, queremos te agradecer pelo teu projeto de vida para nós, porque é um projeto para toda a eternidade. Os reis passam, os impérios passam, mas o teu reino permanece para sempre. O teu reino permanece. Eu quero te agradecer, então, nesta manhã, porque o Senhor me colocou neste reino, pela tua graça, pelo teu amor. Não a mim, mas quantas pessoas amam o Senhor Jesus e entregam suas vidas a Ele. Que esse Evangelho, Deus, possa ser anunciado, que as pessoas possam entender essa mensagem e possam se voltar para Jesus, a verdadeira luz que ilumina a todo homem. Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz que dá brilho e clarão a todas as coisas. Não apenas uma estrela, mas Ele é a luz do mundo. E quem segue Jesus nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor.
aleluia, hinos de louvor, aleluia, 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 hinos de louvor ao Senhor. Aleluia.